Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis. E hoje vamos falar sobre as 4 formas de manifestação da sombra. A primeira forma, quando a sombra permanece inconsciente, fazendo escolhas por nós. A segunda forma, quando a sombra é renegada por meio da projeção e repudiamos nos outros o que é intolerável em nós. A terceira forma, quando nos identificamos com a sombra e a vivemos, e não possuímos a capacidade de realizar uma autocrítica. A quarta forma, quando admitimos que a sombra faz parte de nós, e então passamos a trabalhar com essas energias, depurando-as de forma consciente. Na aula de hoje, vamos falar das 3 primeiras formas de manifestação da sombra e na próxima aula falaremos da 4ª forma. Para começarmos, vamos refletir na primeira forma de manifestação da sombra, ou seja, quando a sombra permanece inconsciente, fazendo escolhas por nós. Já vamos trazer o pensamento de James Hollis e nos diz: essas pessoas não têm ética profissional, diz alguém, ignorando a lacuna que existe entre nossos valores caridosos declarados, amor pela comunidade e um insistente autointeresse em sentir-se superior. Conta-nos uma fábula. Existia uma pessoa muito religiosa. E essa pessoa estava se dirigindo à sua residência, após as suas orações habituais, num templo religioso, quando avistou sentado em uma alçada, ali em frente à sua residência, um homem, com vestes rasgadas, e parecia ser um mendigo. De imediato, esse homem religioso entrou na sua residência, preparou um prato com comida, colocou suco em um copo e se dirigiu até aquele homem que estava sentado lá na alçada, lhe oferecendo a refeição. Foi quando o homem lhe disse: eu não quero a sua refeição. Ninguém lhe pediu nada. Deixe-me em paz. E aquele religioso mudou a sua expressão e ficou nervoso com a situação. Poderíamos perguntar: e o religioso foi fazer lá mesmo? Será que ele foi dar ou será que ele foi receber? Para que o ego, ou seja, nós enquanto personalidade, possamos compreender a linguagem da alma, aprendendo a ouvi-la, a entendê-la, a compreendê-la, é necessário identificar as intenções da alma, pois onde se situa a intenção, estará também o coração, ou seja, nossos sentimentos. A primeira pergunta e o ego, ou seja, nós enquanto personalidade, devemos fazer para a alma, para o self: qual é a minha intenção em fazer ou falar isso? O que eu busco com essa atitude? E aí deveremos exercitar a sinceridade emocional. Nós devemos exercitar essa sinceridade, pois quando nós vamos identificando esses valores, nós vamos perceber que o religioso foi receber. Ele iria receber o reconhecimento. Ele iria receber um sorriso, um agradecimento daquele ao qual ele foi entregar algo. E ele foi receber e não dar. Pois aquele que vai dar, ele se dá sem esperar nada em troca. Vamos pegar um fato de nosso cotidiano. Imaginemos que nosso filho é um adolescente e ele faça algo e mereça uma repreensão. Antes de repreendê-lo, nós precisamos nos perguntar: qual a minha intenção em repreender o meu filho? Será que é para educá-lo? Será que é para humilhá-lo? Será que era para demonstrar poder sobre ele?
Qual a minha intenção? Mas nós vamos perceber que a maioria das nossas intenções são impulsionadas pelo material sombra. É inconsciente. Vamos prosseguir. Na segunda forma de manifestação da sombra. Quando a sombra é renegada por meio da projeção. E repudiamos nos outros o que é intolerável em nós. Nos diz James Hollis. Ninguém se levanta de manhã e diz, farei uma projeção hoje, mas todos o fazemos. E é inconsciente, arregado de significado, tem certa autonomia dinâmica. E aí nós vamos percebendo, né? Como já estudamos em aulas passadas, a projeção é um mecanismo de defesa do ego. A crítica e a reclamação, por exemplo, é um dos indícios que denota a projeção. E nós só vemos fora o que já trazemos em nosso íntimo, seja a luz ou seja a sombra. Luz, né? Ou seja, aquilo que já conseguimos compreender e enxergar em nosso íntimo, ou sombra. Aquilo que não compreendemos e não enxergamos em nosso íntimo, ou não aceitamos, né? Por exemplo, vamos fazer uma crítica a alguém, por exemplo. Vamos dizer para a outra pessoa que está ali conversando conosco. Você viu fulano? Ele é ambicioso, né? Fulano é vaidoso. E nós devemos fazer uma leitura da alma, perguntando para nós mesmos. Será que o que eu enxerguei fora é algo que eu já superei em mim? E isso fica mais fácil de identificar no outro? Ou é algo que eu tenho dificuldade de aceitar em mim, pois não superei ainda, e como uma fuga de consciência eu ressalto no outro aquilo que eu tenho dificuldades em lidar em mim, em lidar dentro de mim, né? Precisamos questionar. Por isso nos disse Jesus, né? Vede um cisco no olho do vosso irmão e não vedes uma trave no vosso olho. A projeção é uma forma de manifestação do material sombra. E a projeção é muito utilizada por nós. Essa projeção nós vamos observando nos nossos comportamentos, como dissemos, né? A crítica, a reclamação, a queixa, a lamúria, né? Às vezes as brincadeiras que nós fazemos. Então são tudo projeção daquilo que nós não suportamos em nós. Então nós projetamos no outro para sentir mais aliviado. E precisamos tomar consciência disso. Porque quando nós vamos mapeando essas intenções da nossa alma, nós vamos ganhando mais consciência. E nós vamos passando a ser autores da nossa vida. Nós vamos percebendo o que é e nos movimenta. Quais são os valores que nós colocamos para fora, né? E muitas vezes nós falamos, não, estou falando uma brincadeira só, isso só foi uma brincadeira, mas na brincadeira é onde a sombra aparece. A projeção vai e aí a gente precisa identificar em nós quais são esses valores, né? Vamos continuar com a terceira forma de manifestação da sombra. Quando nos identificamos com a sombra e a vivemos, e não possuímos a capacidade de realizar uma autocrítica. Vamos trazer o pensamento de James Hollis no livro A Sombra Interior. Ele nos diz, quando estamos cercados pela sombra, geralmente sentimos uma enorme descarga de energia. Mal sabemos que essa energia é um aspecto de nossa psique, e, ao ser ativada, tem o poder de usurpar do ego e levar-nos com a onda. Vamos acompanhar esse pensamento de James Hollis. Se identificar com a sombra nos dá a sensação de liberdade. Mas essa liberdade é uma fuga do ego e não é realizar o trabalho de convivência com a sombra. Por exemplo, a bebida é uma forma de criar uma liberdade fictícia. Para que o indivíduo faça o que não tem coragem de fazer quando está sóbrio.
Então, a bebida permite o contato com a sombra, mas não gera a capacidade de autocrítica. Como diz um antigo provérbio, né? No vinho a verdade. Quantas pessoas são retraídas quando estão sóbrias e ao beber se tornam comunicativas, contam piadas, riem histericamente, colocam para fora e não têm coragem de fazer quando sóbrias. Isso é a manifestação do elemento sombra, daquilo que nós escondemos no nosso íntimo, e aí a bebida provoca essa sensação de liberdade e nós colocamos para fora. Mas nós não temos aquele pensamento de autocrítica, de observar esse material. E não é só a bebida que faz isso, nem as drogas de uma forma geral, mas uma simples partida de futebol, por exemplo, uma telenovela, é capaz de estimular o ego para colocar para fora tudo aquilo e não teria coragem de colocar, né, numa convivência comum. Por exemplo, muitos xingam, desejam vingança, mudam o estado emocional. E aí nos justificamos dizendo, não é nada demais, né, pois só estávamos torcendo assistindo uma telenovela, né, ou um filme, por exemplo. Lógico que é verdade, né? Mas a nossa manifestação é nossa e também é uma verdade nossa. E precisamos trazer a luz da consciência para que possamos enxergar a sombra que está oculta em nós, porque não queremos admitir trabalhar essa sombra, né? Então, quantas vezes nós estamos ali assistindo, por exemplo, vamos pegar um exemplo, um filme ou uma telenovela, e aí o mocinho daquele filme, daquela telenovela, está ali sofrendo, de repente o mocinho, como a gente diz, vira o jogo, e começa a tomar algumas atitudes, e a gente vai vibrando junto, e vai torcendo, ou seja, o que isso quer dizer, né? No mínimo, isso é uma vingança, né? Mas nós vamos nos justificar dizendo, não, eu só estava assistindo, né? Lógico que só estava assistindo, e tudo aquilo são um trabalho profissional, só e se passa conosco, é nosso, e não dá para a gente dizer que não é nosso. Então a vingança, o pensamento de revídio é nosso, e nós precisamos nos observar nessas ocasiões. Nos diz assim a mentora Joana de Ângeli no livro Em Busca da Verdade, ela nos diz, quando te sintas tentado à censura, à crítica mordaz, a reclamação ou a eixa, recorda que o problema não é do outro, mas se constitui uma projeção de tua imagem, manifestação do teu complexo conflitivo e se exterioriza. Olha as palavras da mentora. O meio influencia muito o nosso psiquismo, mas o meio é somente um agente indutor. Toda manifestação é nossa, faz parte de nós. Por isso devemos prestar atenção como nos comportamos nas situações do cotidiano, nos variados meios e situações. Quando percebemos em nós a predominância de comportamento, tanto verbais, né, ou comportamentos mentais, nós nos manifestamos, né, como espírito e somos através da mente, né? Então, quando nós percebemos a manifestação de muita censura, crítica mordaz, reclamação, ou eixa insistente, mesmo que não verbalizemos, mas isso na nossa mente fica a comunicação, né? Isso é um indício de estamos identificados com a sombra e estamos vivendo essa sombra sem realizar uma autocrítica. Pois trazer a sombra para a consciência é a meta a ser alcançada. Mas se não dialogarmos com ela, procurando compreendê-la, de nada nos adiantará isso, né? Por isso temos que nos perguntar sempre, por que eu estou censurando tanto, né? Critiando, reclamando e me queixando tanto? Quais são os valores que eu não quero admitir em mim? Quais os sentimentos estão me incomodando tanto para eu manifeste esses comportamentos? Esse é o diálogo, o nosso autoconhecimento, o autoaprendizado. Nós precisamos trabalhar com esse material.
Vamos prosseguir com a mentora, pois ela sempre tem algo a nos dizer. No livro Amor, Imbatível Amor, a mentora nos diz: certamente nem todos os indivíduos conseguem de imediato uma mudança de conduta mental, portanto emocional, da patologia em si acera, para viver a liberdade de ser feliz. Isso exige um esforço hercúleo e normalmente o paciente não envida. Não desejamos nos reformar. E quando falamos isso choca, para nós. Nós queremos, mas não desejamos. Uma coisa é a vontade, está ligada à razão. Outra coisa é o desejo, está ligada ao sentimento, às emoções. Precisamos unir essas duas vertentes, vontade com desejo. Lógico, e nos dá desejo são os velhos hábitos de outrora. Mas a consciência, através da razão, nos convida a mudar, pois nós já vamos entendendo e nós queremos mudar. E esse é o esforço hercúleo, e nos diz a mentora, pois teremos que caminhar mesmo que desanimado. Teremos que realizar mesmo sem prazer. Teremos que trabalhar mesmo estando cansado, pois só assim venceremos os condicionamentos dos velhos hábitos, da sombra que ignoramos existir. É uma luta constante, como nos disse o apóstolo Paulo, Nós vamos lutando, nós vamos trabalhando para que possamos um dia sentir prazer em realizar o bem, pois ainda não sentimos esse prazer. Quem é que levanta de manhã cedo e fala: hoje eu estou contente, estou feliz, eu vou fazer uma oração, Nós não fazemos isso. Muitas vezes nós fazemos uma oração maquinalmente, mas já é um começo, E um bom começo. Muitas vezes a gente vai fazer a oração, mas com segundas intenções. Nós vamos fazer a oração porque nós queremos que o nosso dia seja bem e tudo dê certo para nós. E aí é uma oração ainda do pedinte, ele só sabe pedir. Mas um dia nós vamos sentir prazer em realizar o bem. Mesmo esse bem não seja aquele bem que nós queremos para nós, e no fundo é o mal. Nós queremos que as coisas dê certo da maneira que a gente quer. E muitas vezes pedimos assim, como já falamos aqui: Senhor, dai-me a paciência. E aí o trânsito para, alguém pisa no nosso pé e a gente fala: mas Senhor, eu pedi paciência. E aí a gente vai ouvir aquela voz lá no fundo da nossa alma dizendo: tu pedistes a paciência e eu te dei a prova. Porque a paciência é uma virtude e ninguém conquista virtudes de graça, numa visão espiritual. Tudo há um esforço, tudo há uma conquista e a paciência é uma delas. E possamos, mais uma vez, nós estamos encerrando em mais uma aula, nós vamos agradecendo a Deus, ao Deus de bênção, e agradecendo esse Deus de luz possa sempre nos iluminar. Até uma próxima aula.